8h06, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 9 de maio. Tá no ar mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que você acompanha o nosso programa também ao vivo pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais, que já estão aí na telinha para você, 8h07. Vamos começar o programa de hoje. Como é que está o tempo na manhã desta quarta-feira? Nas imagens do dançarino Márcio. Andrei, veja aí como é que está o tempo nublado, será que chove? Será que vai chover mais? Será que já choveu em algum ponto da região metropolitana? Tudo nublado aí e já uma entrevista sobre os precatórios do Fundef. Muita gente tem dúvida, tem polêmica e tem informação, esclarecimento já numa entrevista muito legal com o advogado Henrique Carvalho. Já para você, não perca em instantes. Mas antes disso, as manchetes do portal Gazeta Web, o maior e melhor portal de notícias de Alagoas. Quero mandar um beijo muito especial para o jornalista, repórter, apresentador multimídia Rafael Mainardi. Motorista de ônibus escolar é preso suspeito de estuprar 5 alunas no Farol. Gente, essa história toda aqui foi divulgada ontem e preocupa porque esse cidadão, segundo a polícia, o Márcio Guedes, ele levava o ônibus lá para o fundão do CEPA, né, naquela área do estacionamento dos ônibus, fechava tudo e aí, meu amigo, infelizmente a gente ainda convive com esse tipo de situação. Para quem gosta das fofocas do dia, assumidíssimos, Maria Ribeiro e Fábio Assunção trocam beijos em eventos. Para você que gosta, tá aí informação também. Tudo isso na Gazeta Web. Vamos seguindo aqui, ainda na página policial. Coqueiro Seco, homem é morto após trocar tiros com a polícia durante fuga no interior. Brutalidade no Benedito Bentes, parece notícia repetida. Esta semana eu já li uma notícia semelhante aqui, os detalhes estão na Gazeta Web. Adolescente de 17 anos é degolado na parte alta de Maceió. Agora um acidente de trânsito, 5 veículos, carros se envolvem em engavetamento e um tomba no bairro também do Benedito Bentes. Detalhe importante para você agora. Tribunal de Justiça de Alagoas condena ex-prefeito de Rio Largo a 17 anos de prisão. Salvo engano, com isso a pena passa de 30 anos, né? Tenho quase certeza que está até na Gazeta de Alagoas o complemento desta informação e já nós vamos ter uma matéria sobre isso. Já para você, me orienta aqui o Alexandre Lima. Vamos seguindo aqui para deixar em tela cheia que já tem uma entrevista sobre os precatórios do Fundef, enquanto o Márcio Andrei vai ajeitar as câmeras e o Josiel Rodrigues, o nosso diretor, sensacional. Cadê o Mão? O Mão ontem estava na fila da Justiça Eleitoral e hoje eu soube que ele chegou aqui no estúdio ainda sob o efeito do tempo que ele ficou lá em pé para regularizar o título eleitoral. O título do Mão era do município de Xique-Xique, na Bahia, um município muito legal. E finalmente o Mão vai voltar a Alagoas. Muito legal, né? Agora, quem é o candidato do Mão? Isso a gente não pode interferir. Mas, gente, eu fiz uma chamada porque é um assunto muito importante e eu recebo aqui com muito prazer o doutor Henrique Carvalho para falar de toda essa questão que envolve os precatórios do Fundef. Doutor Henrique, é um prazer reencontrá-lo, ainda mais para tratar de um assunto tão importante. Eu acho que a primeira pergunta que eu lhe faço, acho importante a gente fazer esse esclarecimento. O que são esses precatórios do Fundef? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Os precatórios do Fundef, eles decorrem de uma ação que foi proposta pelos municípios contra a União Federal, que deixou de repassar corretamente uma complementação para estimular e melhorar a qualidade do ensino básico, o ensino fundamental, que foi criado através da lei do Fundef em 1998.
Então, de 1998 a 2006, foi o período em que vigeu a lei do Fundef, a União Federal descumpriu a lei, agiu de forma à margem da lei, repassando um valor a menor para os municípios. Esses municípios ingressaram com ação judicial e há mais de 15 anos eles lutam para que esse prejuízo para a educação, para a população, para as crianças, para as gerações de crianças, principalmente dos estados pobres, eles tivessem uma educação. Essas crianças, obviamente, que perderam a oportunidade de estudar, quem era um jovem, uma criança em 1998, hoje já é um adulto. Essa geração, ela perdeu uma grande oportunidade de estudar porque a União Federal não cumpriu a lei, a própria lei que ela criou, ofendendo o Estado de Direito, porque no Estado de Direito todos nós devemos cumprir a lei, obviamente. Sem dúvida nenhuma. Então é importante a gente deixar bem registrado, né, doutor, que este fundo tem ou teve como meta a melhoria da educação no nosso país. Né? Exatamente. Então cria-se uma lei, a lei muito boa. Essa lei ela tinha por objetivo destinar recursos do município para a educação fundamental. E quando os recursos do município e do Estado também, eles não fossem suficientes para garantir um valor mínimo anual por aluno, um valor adequado por aluno, a União Federal deveria complementar. E exatamente neste ponto da complementação foi que ela deixou de complementar, ou seja, os estados cumpriram com sua parte, os municípios cumpriram com sua parte e a União Federal, no momento de cumprir com sua parte, deixou de pagar os valores aos municípios. Os municípios entraram com a ação, alguns estados também obtiveram êxito e depois, claro, na Justiça, todos os pagamentos que a União, os estados e municípios devem fazer, de acordo com o artigo 100 da Constituição, eles ocorrem mediante a expedição de precatórios. Esses precatórios, uma vez expedidos, eles são pagos no exercício financeiro subsequente. E daí a origem desses precatórios. Doutor, nós temos uma questão também que envolve aí os precatórios em relação aos honorários advocatícios, né? Queria que o senhor falasse em relação a isso. Me parece que houve, até posso classificar como polêmica, né? Isso, é uma polêmica, na verdade, uma polêmica que foi criada mais recentemente, foi, na verdade, publicitada mais recentemente, mas algo que nós já discutimos há muito tempo. O que é que aconteceu? Como quem defendeu os municípios e quem entrou com a ação e quem fez a tese para reconhecer que os municípios e que a população e que as crianças e que os munícipes e que aquela pessoa e a população que precisa de uma educação pública, gratuita e de qualidade, que tivesse esse dinheiro, quem entrou com as ações foram os advogados que defenderam os municípios. Isso demorou 15 anos. No momento em que a outra parte, quem deveria pagar, que era a União Federal, perdeu em todas as instâncias, então ela deixou de atacar o mérito da ação e passou a atacar quem defendia a ação. Porque uma forma de você enfraquecer o município, consequentemente prejudicando os munícipes e a população carente, é você atacar quem os defende. Então, nós enfrentamos durante o processo, isso há mais de 5, 6 anos, uma grande disputa judicial para dizer se poderia ou não os advogados destacarem e receberem seus honorários advocatícios decorrente do trabalho que foi feito ao longo de 15 anos. E ganhamos. Ganhamos aqui na Justiça Federal de Alagoas, ganhamos no TRF da 5ª Região e ganhamos no STJ, primeira e segunda sessão. O que é que isso significa? O STJ, ele tem várias turmas, várias sessões de julgamento. A primeira e a segunda sessão, eles são responsáveis pelas causas de matéria pública, de matéria, no caso desses precatórios, dessas discussões. Quando nós chegamos no STJ, tanto a primeira turma quanto a segunda turma da primeira sessão, que é responsável por essa matéria, julgaram que é possível o destaque dos honorários, mesmo que a verba seja destinada à educação. Esse é o entendimento que prevalece, em que pese algumas informações tenham sido desencontradas. Houve um ruído, né, doutor? Isso, porque, na verdade, quem defende o contrário, ele se pega exatamente em algum outro precedente isolado que disse o contrário, mas que foram revertidos.
Um exemplo disso é o município de Carneiros, que nós advogamos, e no município de Carneiros, Pernambuco, o TRF disse que a verba é destinada à educação, porém pode haver o destaque de honorários. E essa decisão, houve recurso para o STJ que manteve. Porém, saiu uma notícia na imprensa dizendo que não, no município de Carneiro a verba é destinada à educação e não pode pagar honorários. Exatamente o contrário de como tenha sido a decisão. Puxa vida. Notícia essa que foi reformada. Hoje o entendimento que prevalece, tanto na Justiça Federal de Alagoas, das suas varas, hoje nós temos apenas 2 juízes que indeferem esse requerimento. E que sempre há recurso, e desses recursos, a grande maioria das vezes, essa decisão é reformada, quando não no TRF, é no STJ. E no TRF, que são 4 turmas, das 4 turmas com 3 juízes cada uma, apenas 2 turmas têm 2 juízes que são contrários à tese, mas que são votos vencidos sempre. Ou seja, a grande maioria do TRF da 5ª Região, a grande maioria da Justiça Federal de Alagoas e o STJ, primeira e segunda turma da primeira sessão, são favoráveis ao destaque de honorários. Então, é uma polêmica, na verdade, que só interessa a quem não quer pagar. Quem não quer pagar, ou seja, quem é o devedor do crédito, que muitas vezes polemiza, entra com ação contra os advogados, discute a matéria. Na verdade, se quisesse fazer o bem à educação, não precisaríamos, nós, advogados, ingressarmos com ação. Era suficiente que a outra parte cumprisse com seu dever legal, cumprisse com a lei. E, na verdade, cumprisse com a própria determinação judicial, que é pagar o precatório aos municípios e não ficar postergando um processo que durou mais de 15 anos, mais de 15 gerações. Eu estou falando, Mauro, de 15 gerações de um estado pobre como Alagoas, que deixaram de ter o recurso adequadamente enviado para o ensino fundamental. Você imagine, eu vou lhe dar um exemplo, um município como Branquinha, que recebeu mais de 10 milhões de reais referentes a esses precatórios, a revolução na educação fundamental que não pode ser feita. O que se tem que cobrar das autoridades é uma fiscalização efetiva na aplicação da verba. Isso é o que tem que ser cobrado, porque quando se faz uma ação dessa, a primeira coisa que se vem na cabeça é um ideal de melhorar o seu estado, é o ideal de você fazer com que a educação fundamental ela seja priorizada, porque o ensino de base é quem vai formar uma sociedade de qualidade, com opinião, com responsabilidade, que sabe dizer obrigado, por favor, e que tem chances efetivamente de crescer, de subir na vida, de não precisar de bolsa, de não precisar de assistência social. E sim, só precisa de educação. O dinheiro está aí, os municípios ganharam, os advogados trabalharam, a tese foi dos advogados, 15 anos de trabalho abnegado, para agora, depois de ganhar, depois de efetivar o crédito para os municípios, a parte que perdeu, a parte que não quer pagar, a parte que descumpriu a lei, pousar de que os advogados não deveriam receber e que, na verdade, seria um grande equívoco pagar os advogados justamente quem constituiu o crédito. Então, isso é um contrassenso. Doutor, só para a gente fechar, diante de tudo isso que o senhor muito bem nos coloca na manhã desta quarta-feira, como é que o senhor acha que isso pode terminar tendo um desfecho, vou até usar a palavra que é perfeita para esse momento, justo? O desfecho justo, Mauro, é cumprir a lei. A lei, eu sempre... tinha um jurista alagoano que se radicou em Brasília, foi ministro do STJ há muito tempo, ministro Humberto Gomes de Barros. Ele foi ministro do STJ durante muitos anos, um decano. Ele sempre dizia, a lei nunca é ruim, a lei é boa. O que é ruim é descumprir a lei, porque gera insegurança jurídica e ninguém gosta de não saber como se portar. A insegurança jurídica é um grande mal hoje que a sociedade vive. Se a lei é boa, se a lei lhe agrada ou não, o pior é descumpri-la. E nesse caso da lei do Fundef, é unânime, eu não tenho uma pessoa de bom senso que não enxergue nisso uma grande evolução no ideal de fazer um país melhor. A lei tinha como propósito, se você pegar a lei, tinha como propósito, e essa lei hoje ela vigora com outra forma, com outra forma de arrecadação, que é a lei do Fundeb. Perfeito. Mas ela tem por objetivo garantir que aqueles estados pobres, que aqueles municípios pobres, que o próprio recurso do município e do estado não for suficiente,
A União deve complementar para que as crianças aqui do interior de Alagoas tenham a mesma educação que as crianças do interior de São Paulo, cuja arrecadação de São Paulo só perde para a arrecadação do próprio Brasil. Então, a criança de Alagoas teria a mesma condição da criança de São Paulo, como teria a mesma condição da criança do Rio Grande do Sul. Essa lei é boa, basta cumpri-la. Basta cumpri-la e todos têm que cumpri-la. Eu não preciso de um advogado para dizer que tem que cumprir a lei, mas precisou, os advogados fizeram e os advogados ganharam. E, Mauro, para você ver como há um contrassenso nessas pessoas que combatem os advogados nesse aspecto, hoje o Fundeb vem sendo descumprido. Vem sendo descumprido da mesma forma. O Fundeb existe com a proporção menor, uns valores 10% do valor do Fundef, mais ou menos, é uma proporção menor, o descumprimento agora é menos descarado, mas a União Federal continua a não complementar corretamente o Fundeb. E onde estão os órgãos de fiscalização para agir em face da União Federal? Tribunal de Contas? Será que a União não tem a obrigação de cumprir a lei? Será que ela não teria que cumprir o Fundeb corretamente? Doutor Henrique, eu só tenho uma coisa para dizer. Acho que diante de tudo isso que o senhor está falando, a gente aqui, nós da TV Mar, do jornalismo, temos que fazer uma ampla matéria sobre isso e o senhor precisa ser ouvido, porque esse assunto não termina aqui e a gente vai fazer uma cobertura especial sobre isso. Quero agradecer demais a sua presença. Poderia ficar aqui falando disso o programa inteiro, porque realmente vale, e o senhor disse com muita propriedade, né? A educação é tudo para um país que quer ser sério. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, irmão. Muito obrigado. Gente, nós vamos fazer o seguinte, enquanto eu me despeço aqui do doutor Henrique Carvalho, eu vou chamar o Viderlan Araújo, que já está ao vivo. Muito bom dia para você, Viderlan. Um abraço, Mauro Vedequim, para você. Bom dia para todo mundo. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do Estado para trazer informações a respeito da Coqueluche. Olha, Mauro, antes de entrarmos neste tema, lembrando que começa a chover aqui na capital alagoana, né? Chove aqui no bairro Jaraguá, né? Na manhã desta quarta-feira. E nós vamos trazer aqui alguns assuntos relacionados à Coqueluche, já que de janeiro a abril deste ano foram diagnosticados pelo menos 5 casos de coqueluche aqui em Alagoas. 3 a mais do que no mesmo período do ano passado. E vamos saber o porquê também, quais são as causas, se estamos no período também para a propagação desta doença, com a Claudiane Nascimento, que é coordenadora do Programa de Combate a Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde. Claudiane, muito obrigado por nos receber. Gostaria que você falasse a respeito dessa questão da coqueluche. Quais são os sintomas e esses números? São números que assustam a Secretaria? Bom dia. Bom dia. A coqueluche, né, é uma doença imunoprevenível, uma doença infecto-contagiosa que ataca traqueias e brônquios. E assim, é uma doença preocupante porque nas crianças menores de 6 meses, de 0 a 6 meses, ela pode ser letal sim. Então, quais são os sintomas da coqueluche? A criança, na primeira fase, que é a fase catarral, é a fase de maior transmissibilidade dessa doença, a criança ela apresenta tosse, ela apresenta coriza e ela apresenta esse mal-estar, que pode ser confundido também com a síndrome gripal. Então, essa fase é a pior e a fase mais difícil também de ser diagnosticada inicialmente. Então, quando a coqueluche é diagnosticada? Na fase paroxística, que é a segunda fase da doença, onde a criança apresenta aquele paroxismo de tosse, conhecido como a tosse comprida, que ela apresenta de 5 a 10 tossidas em uma única expiração. Então, ela apresenta, o que a criança apresenta? A tosse paroxística, ela apresenta a apneia, ela apresenta vômito pós-tosse e ela apresenta a cianose, que a pele fica toda rocheada. Nessa fase aí, a criança requer internação e nessa fase aí é que se é diagnosticado a coqueluche. Agora, Claudiane, nesse trabalho que está sendo desenvolvido, 5 casos já detectados aqui em Alagoas. Quais os municípios que esses casos eles foram registrados? A maioria dos casos está concentrada na capital, por conta do contingente populacional, e apenas 2 municípios do estado que foram notificados. Mas tende a crescer esse número, até por conta da situação que nós estamos vivenciando aí, que é o inverno, né, com essa quadra chuvosa aí, atende o quê? O aglomerado de pessoas e o confinamento. E com isso, por ser uma doença respiratória, se propaga mais rápido também.
Mais propício esse estágio, por exemplo, essa época do ano para contágio? Sim, com certeza. Outono e inverno é o período mais propício, sim, para estar acometendo a coqueluche. Então, quando a criança tossir, não pensar só em influenza, pensar também, principalmente em criança, em coqueluche. Então quer dizer que é uma doença contagiosa? Sim, totalmente contagiosa, ela é via respiratória. O adulto, ele é um portador assintomático, então o adulto, ele mais transmite do que realmente a doença. Os sintomas dele é pouco, quase nenhum, e a criança é que realmente é mais prejudicada com essa doença, porque é uma doença para criança de 0 a 6 meses letal. Essa criança pode sim evoluir para a morte, por conta dos paroxismos, ela pode fazer ruptura de diafragma e evoluir para óbito. Agora, Claudiane, essa doença, a coqueluche, uma doença que pouco se falava, né? E agora começa a ganhar novamente esse cenário. O porquê de tudo isso, Claudiane, por ter voltado assim esses casos de coqueluche? Existe alguma explicação científica? A explicação da coqueluche, da subnotificação, né? Porque a doença ela nunca deixou de existir, ela sempre existiu. O que se existe é uma subnotificação, justamente por conta dessa primeira fase catarral, a questão dos sintomas ser confundido com a síndrome gripal e a questão da automedicação, né? Fazer uso da automedicação, antibiótico. Então, essa doença ela fica mais difícil de ser diagnosticada, por conta que a gente não consegue isolar por conta desse antibiótico que foi introduzido antes mesmo do diagnóstico ser concluído. Agora, em casos do grupo de risco, quais os grupos de risco e como prevenir? O grupo de risco maior são as crianças de 0 a 6 meses, mas crianças até menores de 5 anos também. Ela pode estar evidenciando esse risco. O adulto, ele não tem risco para coqueluche. E essa doença é uma doença imunoprevenível, ela pode ser prevenida por meio de vacina. A vacina é dada pelo SUS, neste caso? A vacina é dada pelo SUS, está em toda a rede pública de saúde. Para a criança de 2 meses a 6 meses de idade, tem a pentavalente, 3 doses, ela faz com 2, 4 e 6. E para as crianças menores de 5 anos, 15 meses a menores de 5 anos de idade, tem a DTP. Agora, qual o recado que você deixa para os nossos telespectadores a respeito desses casos que nós estamos falando aqui de coqueluche, para que a gente não possa nem criar nenhum tipo de pânico também na população numa situação como essa? Claro, procurar um dado de saúde, procurar o profissional médico, que é o profissional que está habilitado para estar fazendo esse diagnóstico, não fazer uso da automedicação e procurar, quem está com o seu esquema atrasado, levar o cartão de vacina, procurar um dado de saúde mais próximo da sua residência para estar vacinando. Lembrar também que a gestante também tem a DTP celular, que essa gestante, a partir da 20ª semana, também já está tomando, e a cada gestação, essa gestante precisa também tomar uma dose dessa vacina para poder estar protegendo o seu bebê. Muito obrigado, então. Claudiane, ela que está trazendo aqui informações, Claudiane Nascimento, viu, Mauro? Ela que é coordenadora do Programa de Combate a Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde, falando da coqueluche, né, Mauro? Como é que ela colocou muito bem. Nós não acompanhamos nos últimos anos com tanta força as informações dos casos, mas a doença ela não foi erradicada, né? Ela sempre prevaleceu numa condição aqui na nossa sociedade, em todo mundo. Mas isso, naturalmente, requer cuidados e esses cuidados que nós colocamos aqui com a Claudiane, que são bem importantes, vacina à disposição, né, nos postos de saúde, né, o SUS colocando à disposição também para poder prevenir esse caso, né, para que possa diminuir esses números, mas o que é certo é o seguinte, que de janeiro a abril deste ano, já foram diagnosticados só aqui em Alagoas 5 casos de coqueluche com maior concentração aqui em Maceió, na nossa capital. Imagens de Chico Nogueira. Daqui a pouco eu volto na sequência do TV Mar News para trazer mais informações, já de outro ponto da cidade. Um grande abraço para você, Mauro. Beijão para todos. Muito bem, obrigado ao nosso querido Videl Araújo, trazendo informações muito importantes. Vocês ouviram aí, coqueluche não é brincadeira. E as orientações passadas aí pela nossa entrevistada são muito importantes, nós todos devemos segui-las. Gente, eu quero falar agora de uma iniciativa pioneira muito interessante, já que o Instituto Ratzinger, olha só, estou gastando meu alemão aqui, promove o primeiro Congresso de Educação Clássica do Nordeste. E para falar mais sobre isso, eu recebo 2 representantes aqui do Instituto, o Lucas Leite e o Ismar Uchoa. Doutor Lucas, olá, muito bom dia, prazer imenso conhecê-lo. Ismar, muito prazer. Queria começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, pedindo para vocês, em primeiro momento, apresentar o Instituto, o que o Instituto faz, qual é a proposta do Instituto, e ele já nasce abençoado, né? Bom dia.
Pois é, bom dia a todos. Na verdade, o Instituto Ratzinger, ele surgiu a partir da iniciativa de alguns jovens aqui de Alagoas, e a nossa intenção era de estudar, principalmente nos formar e estudar a respeito de vários temas de nosso interesse. Então, o Instituto Ratzinger, ele começou aí com estudantes de medicina, estudantes de direito, temos pedagogos, temos economistas dentro do nosso instituto. Então, é um instituto muito amplo e o nosso interesse era estudar. E algo que nos incomodava muito era a respeito da realidade da educação. Nós que somos todos estudantes, alguns já formados, outros ainda em formação, então nós sentíamos um certo incômodo quanto à nossa formação humana, não só técnica naquilo que nós escolhemos como profissão, mas humana mesmo. E aí nós procuramos ali, o instituto que já existe desde o ano 2016, né? Então nós procuramos nos formar primeiro, e depois que nós passamos a entender que tínhamos uma certa bagagem, não que nós estejamos completos, lógico, mas a partir do momento que nós percebemos que já dava para a gente tentar mostrar o conteúdo que nós aprendemos para outras pessoas aqui do Estado, fazer alguma coisa, principalmente pela educação do nosso Estado, então nós pensamos em realizar um evento. E aí surgiu a ideia do Congresso de Educação Clássica. Mas antes de você falar do evento, o Ismar vai contar um pouquinho da história dele. Bem, o evento, esse Congresso de Educação Clássica, já existe aqui no Brasil e já foi feito lá no Rio e São Paulo. E o que acontece? Como a gente está falando, como o Lucas falou agora, a partir desse anseio da gente por esse novo modelo de educação, esse retorno a essa educação clássica, nós, juntamente com o pessoal do Instituto Sofia Perennes, lá de São Paulo, resolvemos trazer para cá, para Maceió, ou seja, Maceió é o primeiro estado do Nordeste a ter esse evento, nessas proporções, nesse tema. Essa temática que vai nos remeter a coisas que nós não temos esse alcance aqui hoje. Quando a gente fala em educação, a gente não tem essa noção de educação clássica, porque fomos, como é que eu posso dizer, educados no modelo de educação moderna, e a gente não tem esse tipo de educação transmitida tanto nas faculdades como nos colégios, e chega pouco a gente na mídia. Então, a gente veio como pioneiro aqui no Estado para trazer uma nova forma de pensar a educação, remetendo à tradição, remetendo ao que é clássico. Explique para nós um pouquinho da educação clássica. Veja só, Mauro, isso aí é um assunto que todo mundo que nos aborda, isso é muito normal, todo mundo que nos aborda a respeito do Congresso vai perguntar justamente isso. O que é educação clássica? Exato. E a educação clássica não é nem querendo fazer uma estratégia de marketing para trazer o público para o nosso evento. A questão é que nós teremos esses 2 dias para discutir justamente o que é educação clássica. Nós sabemos que, pelo menos numa análise preliminar da coisa, o que nós entendemos, nós do Instituto Ratzinger, é que a educação clássica é um modelo que se diferencia, de certo modo, do modelo que nós temos atual. Eu estava falando aqui no início da entrevista a respeito do incômodo que nós tínhamos. E esse incômodo se refere a uma educação, de certa maneira, muito técnica. Nós percebemos que a nossa educação é uma crítica, mas uma crítica construtiva, lógico, é uma educação muito técnica, uma formação que talvez formem robôs e não seres humanos. E, inclusive, esses dias conversando com um colega nosso, nós estávamos discutindo justamente como hoje em dia os jovens eles têm problemas emocionais, psicológicos, na própria questão do logos, do entendimento a respeito da vida. Então, talvez porque falta alguns elementos humanos dentro dessa educação que tornem uma formação mais completa. Então, é isso que nós vamos discutir. Por isso que também, dentro do nosso evento, nós vamos ter palestrantes de várias áreas e todas essas serão abordadas, porque são nessas áreas que nós entendemos que há uma importância e, de certa maneira, um déficit na educação. Então, o Instituto quer propor isso, uma discussão. Então, a presença de cada um professor que vai ao nosso evento, um psicólogo que vai ao nosso evento, um pai, uma mãe ou um próprio estudante, estará lá com capacidade de sugerir, de questionar e de se questionar a respeito da própria educação e da educação que é proposta hoje em dia no mundo que nós vivemos. Que bacana, eu estou lembrando, eu estive em Portugal, tive o prazer de mostrar a Escola da Ponte, que vocês devem conhecer, que tem muito a ver com tudo isso que vocês estão fazendo, de trazer a formação mais humana. É claro que o mercado está aí, o mundo que nós vivemos é capitalista, mas esse entendimento, né, do ser humano global,
quando olha para si mesmo, é fantástico. Ismar, como é que vai estar estruturado este evento? Quando vai ser? Quem vai participar? E o Lucas já disse, todo mundo pode participar. Eu quero saber quem é que vocês convidaram. Exatamente. Olha, a gente chamou uma equipe de profissionais, palestrantes já de renome no Brasil. Todo mundo que acompanha o tema da educação, pedagogos, conhecem. Então, nós vamos ter a presença aqui do maestro Dante Mantovani, ou seja, a gente fala em educação, a gente fala também na educação através da música. A cultura é importante para essa educação, principalmente na educação clássica. Então, nós temos o maestro Dante Mantovani, o William Bottazini, o Tomás Juliano, o padre José Eduardo, o professor Felipe Neri e o professor Joel Gracioso. Todos do maior... Fera. Só fera. Só pessoas, professores universitários, doutores, latinistas, musicistas. Então, são pessoas que vêm a trazer o que aqui a gente não tem tanto, assim, essa noção da educação clássica com essas pessoas. E eu achei interessante que você falou dessa questão humana. Um dos princípios da educação clássica é essa educação pessoal. É o trato do professor com o aluno de uma forma pessoal, conhecendo as angústias do aluno, os medos. Então, tudo isso que a gente vem falando vai ser abordado lá no Congresso. Espero a presença de todos, vamos estar muito felizes. Lucas, e para se inscrever, como é que faz, hein? Veja só, para se inscrever é muito fácil. Nós procuramos fazer com que o modo de inscrição fosse o mais simples possível. Então, basta fazer um cadastro que pode ser, o link pode ser acessado nas próprias redes sociais. Então, é só acessar no Facebook ou no Instagram, Instituto Ratzinger, está escrito da forma que apareceu lá nos nossos nomes aqui no Vamos soletrar R-A-T-Z-I-N-G-E-R. Exatamente. Okay? Instituto Ratzinger, então, procurando nas redes sociais, é muito fácil. Só fazer o cadastro, passo a passo, está tudo lá. Agora, só para... Fica tranquilo, o espaço é teu. Não, porque eu tive que falar uma coisa muito importante a respeito da tua curiosidade, a respeito dessa educação mais ampla e das exigências do mundo moderno. Agora, o interessante é que se nós formos analisar o passado, nós temos um problema, nós seres humanos temos um problema, é o problema da prepotência. Nós sempre achamos que a nossa época é a melhor época de todas, acabamos desvalorizando aquilo que passou e que deu certo, que é muito importante frisar. Então, o mundo está cada vez mais exigente, principalmente profissionalmente, nós jovens sabemos disso, né? Tem uma exigência do mundo, do trabalho, dos pais, etc. Mas, em contrapartida, nós percebemos que as pessoas que foram educadas num sistema clássico de ensino, elas tiveram sucesso profissional. E nós podemos citar exemplos aqui da nossa terra. Porque a gente vê que, por exemplo, personagens como Graciliano Ramos e como Pontes de Miranda, eu como advogado tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele. O maior jurista do mundo é alagoano e poucas pessoas conhecem. Então, o maior jurista do mundo, ele foi educado num sistema de educação que não é moderno. E quantos Pontes de Miranda e quantos Gracilianos Ramos nós temos hoje? Então, a gente percebe que há, na verdade, uma necessidade de buscar essas origens e não de eliminar o que nós temos de educação, mas de aproveitar aquilo que tem bom, aquilo que deu certo e trazer para os nossos tempos. Vamos só, então, deixar bem fechadinho. Acontece no dia 2 e 3 de junho. Inscrições muito fáceis nas redes sociais. Você entra lá, Instituto Ratzinger, fantástico. E eu acho que vocês lá, durante o evento, vão ter que responder uma questão que eu acho que não tem escapatória. Como é que fica a educação clássica nesse mundo dominado pela tecnologia? Tem uma frase que eu gosto... É uma coisa interessante. Uma frase que eu gosto muito de um filósofo chamado Chesterton, que é um cara fantástico, que ele fala: quando estamos à beira do abismo, a única maneira de progredir é retroceder. Então, quando a gente pensa nessa educação moderna e na crise atual de valores, a crise moral, cultural, educacional, talvez olhar para trás, vendo o que deu certo no passado, Gracilianos Ramos, Pontes de Miranda, talvez seja a maneira correta de solucionar esses problemas. Parabéns para vocês. Leve um abraço a todos que fazem o Instituto Ratzinger. Estou gastando aqui hoje. Lucas, eu vou fazer o seguinte, você vai ser o apresentador agora e na câmera 2 você vai chamar a próxima matéria, venda do Dia das Mães. Aí você fica à vontade para chamar do seu jeito. Câmera 2. Pois é, pessoal. Então, aqui nós hoje, depois de apresentarmos o Instituto Ratzinger e a educação clássica, né, nada melhor do que entender também como você vai presentear a sua mãe no Dia das Mães. Dia das Mães chegou, tá aí.
E você, já parou para pensar no que é que vai dar para sua mãe de presente para essa data tão bonita, cheia de amor, que é o Dia das Mães? Estamos aqui na Rua do Comércio, centro de Maceió, e vamos começar aqui com o Leonardo, Léo, que está com a gente. Desejo para todas as mães do mundo muita felicidade e tudo de bom. Um Dia das Mães muito feliz. O que é que você sugeriria para aqueles que ainda não deram presente às suas mamães? Que vão, comprem os presentes e dê para suas mães que elas merecem. O que é que quer dar a mamãe de presente? Vamos ver uma máquina de lavar aí para a mamãe, para ajudar nos serviços, para não se cansar tanto. A mamãe está na lavanderia, é? Não, tem uma máquina, mas é de menor potência. Vamos comprar uma melhor. O que é que você acha que a sua mãe vai gostar de receber? Eu acho que eu vou comprar um guarda-roupa para ela e uma cama box. Já de olho no presente para a mamãe, o que é que tá de olho aí? O que é que pretende dar? De olho no celular para ela. E o precinho, tá bom? Tá bom o precinho, né? Tá bom o precinho, tá razoável. A busca pelo melhor presente todo mundo está fazendo. Agora, o melhor presente e o melhor preço, esse que é o grande problema para escolher o bom e ter um preço melhor. Nós estamos aqui ao lado do presidente da Aliança Comercial, Guido Júnior, e que nos fala sobre esse momento de reaquecimento do mercado em Maceió. As compras estão se elevando, mas os preços também se elevaram, estão se elevando ou se estabilizaram ou até tem tendência de queda de preço? Não, o preço está equilibrado, mesmo com esse aumento que a gente teve de combustível, aumento de várias coisas, né, de impostos e tudo, mas a maioria das fábricas, em função da crise, tem reduzido a margem. E o que está acontecendo também com o comércio. O comércio reduziu a margem, então o aumento que está tendo é bem menor do que foi para o fabricante. Mas é um momento que a gente tem que sacrificar em todos os aspectos para poder conseguir vender, porque não está fácil. Uma das melhores datas para o comércio é o Dia das Mães. As tendências de compra de aquecimento em todas as áreas. Tem áreas mais específicas ou não? Tem a área específica para o Dia das Mães, né? Agora, esse ano tem mais um diferencial, que é a campanha junto da Aliança e a Fé Comércio, onde o cliente que comprar vai concorrer a um carro, vai concorrer a mais 2 motos, vai ter mais um carro e uma moto só para o interior. E fora isso vai ter televisores, tablets, iPad, vários outros prêmios. Então é mais uma oportunidade para o cliente, além de aproveitar a promoção das lojas, também a campanha para concorrer a carro. Fazer jus aos cupons a partir de quanto o valor da compra? A partir de R$30. Tem loja até com uma promoção dizendo cupom em dobro. Quer dizer, você comprando, dependendo do valor, você comprar 60, você em vez de ganhar 2 cupons, ganha 3, ganha 4, depende muito de cada loja. Mas, no geral, a campanha a gente espera que agregue vendas, que é o momento, e o cliente aproveitar a oportunidade de comprar o presente da mãe, que a mãe merece, a avó merece, a tia merece, por aí vai. Para o Dia das Mães, para as mães, a mensagem do comerciante, do empresário do comércio e da Aliança Comercial. Parabenizar todas as mães, né, que a mãe realmente a mãe é única. E vamos aproveitar os filhos, vamos valorizar as mães, vamos comprar o presente para a gente aproveitar esse momento que o comércio precisa vender. Olha, a tendência realmente é de queda nos preços, buscar a melhor qualidade e fazer desse dia um dia sublime de amor e, acima de tudo, de gratidão e de um bom presente para a mamãe. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo Melo, no canal 25 da NET. Obrigado ao repórter Fernando Palmeira. E a gente está rindo aqui no estúdio porque um dos entrevistados disse que vai dar uma fruteira para a mãe. Pelo amor de Deus, meu amigo, use a criatividade. Sua mãe não quer fruteira, não. Nem batedeira, nada disso. Dê um presente para ela, um sapato bonito, uma bolsa, um perfume, não é isso? Não é uma boa ideia, não é? Olha, gente, já uma entrevista com a Controladora Geral do Estado. Na minha opinião, profissional 10 e uma das mulheres mais bonitas de Alagoas, com todo respeito, não é assédio não, é elogio, porque hoje em dia tem que tomar cuidado com isso, dependendo do que você fala, amanhã vem o processo, mas é respeitoso o meu elogio. E olha, ontem eu fiquei devendo uma resposta para vocês, eu até brinquei aqui que era o outro lado da moeda em relação àquele ponto de ônibus intermunicipal na Ladeira dos Martírios. Então vamos lá, o outro lado da moeda. Primeiro a Slum. A Slum informou que já enviou equipes para o local para fazer uma verificação e, obviamente, tomar as providências necessárias em relação à limpeza daquele ambiente,
as imagens denunciam realmente que a situação está muito complicada. E a outra nota envolve a Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. Eles também informaram que tomaram conhecimento da situação por causa da nossa reportagem e vão enviar uma equipe lá para o local para fazer o que for necessário. E uma outra questão para você que utiliza o VLT, aumento no VLT, a partir da próxima sexta-feira. Gente, o aumento parece pequeno, mas é muito grande, porque atualmente o VLT custa 50 centavos e a partir de sexta-feira passa para R$1, dobrou, é muito, não é verdade, gente? Mas tudo bem, vamos acompanhar, deve ter aí, a empresa informa que é por causa da recomposição das perdas inflacionárias e busca o fortalecimento do transporte de passageiros sobre trilhos. Olha, essas notas são muito bem escritas, mas eu vou traduzir para vocês, com licença. Isso aí é o seguinte, eles gastaram para colocar, para chegar até a praia. O Márcio André põe o biquininho dele, vai todo sábado pegando o VLT para tomar banho na Pajuçara. Você usa biquíni, Márcio? Qual é o preconceito, Márcio? Ah, maiô, desculpe. E aí, gente, precisa cobrir o dinheiro investido. Agora, chama a atenção que dobrou o valor. Tomara que os investimentos continuem. E um detalhe importante, depois daquele acidente que infelizmente deixou até uma pessoa morta, houve ali um incremento na questão dos equipamentos de segurança. Então, tudo bem, está aí o reajuste, mas que o próximo venha só depois da Copa de... Não, aí não, Márcio, 2018 nós estamos. Gente, um intervalo comercial, a gente volta com uma entrevista muito legal com a Controladora Geral do Estado, um evento 10. Você vai ver os detalhes depois do intervalo comercial.